Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina crescer numa casa enorme, cheia de silêncio, onde tudo parece bonito por fora, mas por dentro falta alguma coisa. É assim que começa a história de Clara, uma garota inteligente, curiosa e cheia de imaginação, que ainda não conseguiu superar a perda mais difícil da sua vida, a morte da mãe. O Natal está chegando, a casa está cheia de enfeites, mas o clima não é exatamente feliz. O pai tenta seguir em frente, o irmão mais velho só pensa em ir embora, e Clara se sente meio deslocada, como se não pertencesse mais àquele lugar. Só que, na noite da tradicional festa de Natal, tudo começa a mudar. Clara recebe um presente diferente de todos os outros, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém sabe onde está a chave. É aí que entra o padrinho excêntrico da família, Drosselmayer, aquele tipo de personagem estranho, divertido e cheio de segredos, que parece sempre saber mais do que demonstra. Ele cria um jogo para as crianças da festa e Clara acaba seguindo um fio dourado que a leva para um lugar completamente inesperado. Esse fio não é só um detalhe bonito, ele é o caminho para um mundo mágico, escondido entre a realidade e a fantasia. Um lugar dividido em 4 reinos, cada um representando algo diferente: diversão, flores, neve e um 4º reino misterioso, sombrio e aparentemente esquecido. Assim que Clara atravessa para esse novo mundo, ela percebe que não é apenas uma visitante. Existe algo nela, algo que veio da mãe, que a conecta diretamente a tudo aquilo. Nesse novo universo, Clara descobre que sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. A história começa mostrando como a vida da Clara mudou completamente depois que a mãe morreu. Antes, a casa era cheia de músicas, risadas e invenções malucas. Agora, tudo parece parado no tempo. O pai tenta manter as coisas funcionando, mas fica claro que ele não sabe muito bem como lidar com a dor dos filhos. O irmão mais velho, Fritz, só pensa em sair de casa, enquanto a caçula, Louise, tenta fingir que está tudo bem. Clara, por outro lado, guarda a dor para si e se fecha cada vez mais. Com o Natal se aproximando, a família se reúne para a tradicional festa na casa do padrinho Drosselmayer. Clara não está animada, mas acaba indo mesmo assim. Lá, em meio a músicas, danças e crianças correndo de um lado para o outro, Drosselmayer anuncia um jogo especial. Cada criança deve seguir um presente até encontrar algo escondido. É nesse momento que Clara recebe o presente mais importante da noite, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém encontra a chave. Aquilo mexe profundamente com Clara, porque parece a última coisa que a mãe deixou para ela. Decidida a descobrir o que tem ali dentro, Clara entra no jogo de Drosselmayer e segue um fio dourado brilhante que surge magicamente no salão. Esse fio guia Clara para fora da festa, passando por corredores, jardins e portões, até levá-la para um lugar completamente diferente do mundo real. De repente, Clara não está mais na mansão, ela se encontra num reino mágico, coberto de neve, com árvores gigantes e paisagens que parecem saídas de um sonho. É nesse momento que surgem criaturas estranhas e ameaçadoras, ratos gigantes, armados e prontos para atacar. Clara fica apavorada, mas antes que algo pior aconteça, ela é salva por um soldado quebra-nozes chamado Felipe. Felipe é corajoso, leal e tem um senso de dever muito forte. Ele explica para Clara que aquele mundo está dividido em 4 reinos e que ela é esperada ali.
Mesmo sem entender nada, Clara é levada até o palácio, onde conhece os governantes dos 3 reinos aliados, o reino da diversão, o reino das flores e o reino dos flocos de neve. Todos reconhecem Clara como alguém especial por causa de um medalhão que pertenceu à mãe dela. É então que Clara descobre uma verdade chocante. Sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. Enquanto isso, o perigo começa a se aproximar. Os ratos, liderados pelo Rei dos Ratos, se movem pelas sombras, atacando vilarejos e espalhando o medo. O clima de festa e magia começa a dar lugar à tensão. Clara percebe que aquele mundo bonito também pode ser cruel, e que nem todo conto de fadas é feito só de felicidade. Depois de descobrir que sua mãe criou aquele mundo mágico e que a chave é essencial para manter o equilíbrio entre os reinos, Clara percebe que não tem mais como voltar atrás. O problema é que ninguém sabe exatamente onde essa chave está. Tudo o que se sabe é que ela fica no território do 4º reino, o mais perigoso de todos, comandado por Mãe Ginger. E só de ouvir esse nome, os outros governantes já ficam tensos, como se estivessem falando de alguém impossível de enfrentar. Mesmo assim, Clara decide ir. Não porque ela se acha forte ou corajosa, mas porque sente que essa é a única forma de entender o que a mãe queria deixar para ela. Felipe, o soldado quebra-nozes, insiste em acompanhá-la, jurando protegê-la com a própria vida. Juntos, eles partem em uma jornada que passa pelos 3 reinos aliados, cada um mais impressionante que o outro. Primeiro, eles atravessam o Reino das Flores, um lugar lindo, cheio de cores, pétalas flutuando no ar e habitantes que vivem em perfeita harmonia. Depois, seguem pelo Reino da Diversão, onde tudo parece um grande parque de brinquedos, com rodas gigantes, docinhos gigantes e personagens engraçados. Mas essa aparência leve não esconde o clima de medo. Todos sabem que o 4º reino pode atacar a qualquer momento. No caminho, Clara começa a sentir o peso da responsabilidade. Os líderes dos reinos depositam nela uma confiança enorme, chamando-a de princesa, mesmo ela dizendo que não é nada disso. Aos poucos, ela percebe que não basta ser inteligente. Ela precisa aprender a tomar decisões difíceis, mesmo quando está com medo. Quando finalmente chegam ao território do 4º reino, o cenário muda completamente. As cores vivas desaparecem e dão lugar a um ambiente escuro, meio quebrado, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Soldados abandonados, brinquedos quebrados e construções destruídas mostram que algo deu muito errado ali. É nesse momento que Clara conhece Mãe Ginger de verdade. Diferente do que todos diziam, ela não parece uma vilã típica. Ela é estranha, sim, imponente e um pouco assustadora, mas não parece má. Pelo contrário, Mãe Ginger conta sua versão da história. Ela diz que foi injustamente acusada de traição e que sempre foi leal à mãe de Clara. Segundo ela, o verdadeiro problema começou quando alguém tentou usar a chave para controlar todos os reinos. Essa revelação deixa Clara confusa. Tudo o que ela ouviu até agora pode não ser verdade. Pela primeira vez, ela começa a desconfiar de quem realmente está dizendo a verdade naquele mundo mágico. Mesmo assim, Clara encontra a chave e acredita que agora tudo vai se resolver. Mas é aí que as coisas dão errado. Assim que Clara retorna aos reinos aliados, a chave é tomada dela. A responsável por isso é Sugar Plum, a governante do Reino da Diversão.
Ela revela sua verdadeira face e diz que sempre quis o poder absoluto sobre os 4 reinos. Foi ela quem manipulou tudo desde o começo, espalhando mentiras sobre Mãe Ginger e criando um medo que dividiu os reinos. Sugar Plum usa a chave para ativar um exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Clara se sente traída, enganada e completamente perdida. Ela percebe que, sem querer, ajudou a pessoa errada e colocou todos em perigo. Felipe é capturado e os reinos entram em guerra. Nesse momento, Clara atinge o ponto mais baixo de sua jornada. Ela se sente fraca, incapaz e culpada por tudo o que aconteceu. Sozinha, sem aliados e longe de casa, ela finalmente entende que não pode confiar apenas nos outros para decidir o que é certo. Ela precisa confiar em si mesma. Depois da traição de Sugar Plum e da captura de Felipe, o mundo mágico entra no caos total. Os soldados de brinquedo ganham vida, os reinos começam a ser invadidos e aquilo que antes parecia um lugar de conto de fadas vira um verdadeiro campo de guerra. Clara, sozinha e arrasada, se sente completamente responsável por tudo o que está acontecendo. Ela ajudou a pessoa errada, confiou demais e agora todo mundo pode pagar o preço por isso. Mas é exatamente nesse momento que Clara começa a mudar de verdade. Em vez de fugir ou se esconder, ela para, respira e lembra de tudo o que a mãe sempre ensinou: pensar, observar e usar a inteligência. Clara entende que força bruta não vai resolver nada. O que pode salvar os 4 reinos é estratégia, empatia e coragem. Decidida a consertar seus erros, Clara retorna ao 4º reino para pedir ajuda à Mãe Ginger. Agora, sem preconceitos nem mentiras no meio do caminho, as duas conversam de verdade. Mãe Ginger revela que sempre foi leal à criadora do mundo mágico e que também foi enganada por Sugar Plum. Juntas, elas percebem que ainda existe uma chance de deter a vilã antes que tudo seja destruído. Enquanto isso, Sugar Plum usa a chave para controlar completamente o exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Felipe, preso e prestes a ser desmontado, se recusa a desistir. Mesmo machucado, ele continua acreditando em Clara, mostrando o quanto a confiança entre os dois é forte. Clara, Mãe Ginger e os aliados do 4º reino partem para o confronto final. A batalha é intensa, cheia de explosões, correria e tensão, mas o momento decisivo não acontece com espadas ou canhões. Clara percebe que a chave não serve apenas para controlar, mas também para criar e restaurar. Era isso que a mãe queria ensinar desde o começo. Imagina crescer numa casa enorme, cheia de silêncio, onde tudo parece bonito por fora, mas por dentro falta alguma coisa. É assim que começa a história de Clara, uma garota inteligente, curiosa e cheia de imaginação, que ainda não conseguiu superar a perda mais difícil da sua vida, a morte da mãe. O Natal está chegando, a casa está cheia de enfeites, mas o clima não é exatamente feliz. O pai tenta seguir em frente, o irmão mais velho só pensa em ir embora, e Clara se sente meio deslocada, como se não pertencesse mais àquele lugar. Só que, na noite da tradicional festa de Natal, tudo começa a mudar. Clara recebe um presente diferente de todos os outros, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém sabe onde está a chave. É aí que entra o padrinho excêntrico da família, Drosselmayer, aquele tipo de personagem estranho, divertido e cheio de segredos, que parece sempre saber mais do que demonstra. Ele cria um jogo para as crianças da festa e Clara acaba seguindo um fio dourado que a leva para um lugar completamente inesperado. Esse fio não é só um detalhe bonito, ele é o caminho para um mundo mágico, escondido entre a realidade e a fantasia. Um lugar dividido em 4 reinos, cada um representando algo diferente: diversão, flores, neve e um 4º reino misterioso, sombrio e aparentemente esquecido. Assim que Clara atravessa para esse novo mundo, ela percebe que não é apenas uma visitante. Existe algo nela, algo que veio da mãe, que a conecta diretamente a tudo aquilo.
Nesse novo universo, Clara descobre que sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O quarto reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. A história começa mostrando como a vida da Clara mudou completamente depois que a mãe morreu. Antes, a casa era cheia de músicas, risadas e invenções malucas. Agora, tudo parece parado no tempo. O pai tenta manter as coisas funcionando, mas fica claro que ele não sabe muito bem como lidar com a dor dos filhos. O irmão mais velho, Fritz, só pensa em sair de casa, enquanto a caçula, Louise, tenta fingir que está tudo bem. Clara, por outro lado, guarda a dor para si e se fecha cada vez mais. Com o Natal se aproximando, a família se reúne para a tradicional festa na casa do padrinho Drosselmayer. Clara não está animada, mas acaba indo mesmo assim. Lá, em meio a músicas, danças e crianças correndo de um lado para o outro, Drosselmayer anuncia um jogo especial. Cada criança deve seguir um presente até encontrar algo escondido. É nesse momento que Clara recebe o presente mais importante da noite, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém encontra a chave. Aquilo mexe profundamente com Clara, porque parece a última coisa que a mãe deixou para ela. Decidida a descobrir o que tem ali dentro, Clara entra no jogo de Drosselmayer e segue um fio dourado brilhante que surge magicamente no salão. Esse fio guia Clara para fora da festa, passando por corredores, jardins e portões, até levá-la para um lugar completamente diferente do mundo real. De repente, Clara não está mais na mansão, ela se encontra num reino mágico, coberto de neve, com árvores gigantes e paisagens que parecem saídas de um sonho. É nesse momento que surgem criaturas estranhas e ameaçadoras, ratos gigantes, armados e prontos para atacar. Clara fica apavorada, mas antes que algo pior aconteça, ela é salva por um soldado quebra-nozes chamado Felipe. Felipe é corajoso, leal e tem um senso de dever muito forte. Ele explica para Clara que aquele mundo está dividido em 4 reinos e que ela é esperada ali. Mesmo sem entender nada, Clara é levada até o palácio, onde conhece os governantes dos 3 reinos aliados, o reino da diversão, o reino das flores e o reino dos flocos de neve. Todos reconhecem Clara como alguém especial por causa de um medalhão que pertenceu à mãe dela. É então que Clara descobre uma verdade chocante. Sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. Enquanto isso, o perigo começa a se aproximar. Os ratos, liderados pelo Rei dos Ratos, se movem pelas sombras, atacando vilarejos e espalhando o medo. O clima de festa e magia começa a dar lugar à tensão. Clara percebe que aquele mundo bonito também pode ser cruel, e que nem todo conto de fadas é feito só de felicidade. Depois de descobrir que sua mãe criou aquele mundo mágico e que a chave é essencial para manter o equilíbrio entre os reinos, Clara percebe que não tem mais como voltar atrás. O problema é que ninguém sabe exatamente onde essa chave está. Tudo o que se sabe é que ela fica no território do 4º reino, o mais perigoso de todos,
comandado por Mãe Ginger. E só de ouvir esse nome, os outros governantes já ficam tensos, como se estivessem falando de alguém impossível de enfrentar. Mesmo assim, Clara decide ir. Não porque ela se acha forte ou corajosa, mas porque sente que essa é a única forma de entender o que a mãe queria deixar para ela. Felipe, o soldado quebra-nozes, insiste em acompanhá-la, jurando protegê-la com a própria vida. Juntos, eles partem em uma jornada que passa pelos 3 reinos aliados, cada um mais impressionante que o outro. Primeiro, eles atravessam o Reino das Flores, um lugar lindo, cheio de cores, pétalas flutuando no ar e habitantes que vivem em perfeita harmonia. Depois, seguem pelo Reino da Diversão, onde tudo parece um grande parque de brinquedos, com rodas gigantes, docinhos gigantes e personagens engraçados. Mas essa aparência leve não esconde o clima de medo. Todos sabem que o 4º reino pode atacar a qualquer momento. No caminho, Clara começa a sentir o peso da responsabilidade. Os líderes dos reinos depositam nela uma confiança enorme, chamando-a de princesa, mesmo ela dizendo que não é nada disso. Aos poucos, ela percebe que não basta ser inteligente. Ela precisa aprender a tomar decisões difíceis, mesmo quando está com medo. Quando finalmente chegam ao território do 4º reino, o cenário muda completamente. As cores vivas desaparecem e dão lugar a um ambiente escuro, meio quebrado, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Soldados abandonados, brinquedos quebrados e construções destruídas mostram que algo deu muito errado ali. É nesse momento que Clara conhece Mãe Ginger de verdade. Diferente do que todos diziam, ela não parece uma vilã típica. Ela é estranha, sim, imponente e um pouco assustadora, mas não parece má. Pelo contrário, Mãe Ginger conta sua versão da história. Ela diz que foi injustamente acusada de traição e que sempre foi leal à mãe de Clara. Segundo ela, o verdadeiro problema começou quando alguém tentou usar a chave para controlar todos os reinos. Essa revelação deixa Clara confusa. Tudo o que ela ouviu até agora pode não ser verdade. Pela primeira vez, ela começa a desconfiar de quem realmente está dizendo a verdade naquele mundo mágico. Mesmo assim, Clara encontra a chave e acredita que agora tudo vai se resolver. Mas é aí que as coisas dão errado. Assim que Clara retorna aos reinos aliados, a chave é tomada dela. A responsável por isso é Sugar Plum, a governante do Reino da Diversão. Ela revela sua verdadeira face e diz que sempre quis o poder absoluto sobre os 4 reinos. Foi ela quem manipulou tudo desde o começo, espalhando mentiras sobre Mãe Ginger e criando um medo que dividiu os reinos. Sugar Plum usa a chave para ativar um exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Clara se sente traída, enganada e completamente perdida. Ela percebe que, sem querer, ajudou a pessoa errada e colocou todos em perigo. Felipe é capturado e os reinos entram em guerra. Nesse momento, Clara atinge o ponto mais baixo de sua jornada. Ela se sente fraca, incapaz e culpada por tudo o que aconteceu. Sozinha, sem aliados e longe de casa, ela finalmente entende que não pode confiar apenas nos outros para decidir o que é certo. Ela precisa confiar em si mesma. Depois da traição de Sugar Plum e da captura de Felipe, o mundo mágico entra no caos total. Os soldados de brinquedo ganham vida, os reinos começam a ser invadidos e aquilo que antes parecia um lugar de conto de fadas vira um verdadeiro campo de guerra. Clara, sozinha e arrasada, se sente completamente responsável por tudo o que está acontecendo. Ela ajudou a pessoa errada, confiou demais e agora todo mundo pode pagar o preço por isso. Mas é exatamente nesse momento que Clara começa a mudar de verdade. Em vez de fugir ou se esconder, ela para, respira e lembra de tudo o que a mãe sempre ensinou: pensar, observar e usar a inteligência. Clara entende que força bruta não vai resolver nada. O que pode salvar os 4 reinos é estratégia, empatia e coragem. Decidida a consertar seus erros,
Clara retorna ao quarto reino para pedir ajuda à mãe Ginger. Agora, sem preconceitos nem mentiras no meio do caminho, as duas conversam de verdade. Mãe Ginger revela que sempre foi leal à criadora do mundo mágico e que também foi enganada por Sugar Plum. Juntas, elas percebem que ainda existe uma chance de deter a vilã antes que tudo seja destruído. Enquanto isso, Sugar Plum usa a chave para controlar completamente o exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Felipe, preso e prestes a ser desmontado, se recusa a desistir. Mesmo machucado, ele continua acreditando em Clara, mostrando o quanto a confiança entre os dois é forte. Clara, Mãe Ginger e os aliados do Quarto Reino partem para o confronto final. A batalha é intensa, cheia de explosões, correria e tensão, mas o momento decisivo não acontece com espadas ou canhões. Clara percebe que a chave não serve apenas para controlar, mas também para criar e restaurar. Era isso que a mãe queria ensinar desde o começo. Imagina crescer numa casa enorme, cheia de silêncio, onde tudo parece bonito por fora, mas por dentro falta alguma coisa. É assim que começa a história de Clara, uma garota inteligente, curiosa e cheia de imaginação, que ainda não conseguiu superar a perda mais difícil da sua vida, a morte da mãe. O Natal está chegando, a casa está cheia de enfeites, mas o clima não é exatamente feliz. O pai tenta seguir em frente, o irmão mais velho só pensa em ir embora, e Clara se sente meio deslocada, como se não pertencesse mais àquele lugar. Só que, na noite da tradicional festa de Natal, tudo começa a mudar. Clara recebe um presente diferente de todos os outros, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém sabe onde está a chave. É aí que entra o padrinho excêntrico da família, Drosselmayer, aquele tipo de personagem estranho, divertido e cheio de segredos, que parece sempre saber mais do que demonstra. Ele cria um jogo para as crianças da festa e Clara acaba seguindo um fio dourado que a leva para um lugar completamente inesperado. Esse fio não é só um detalhe bonito, ele é o caminho para um mundo mágico, escondido entre a realidade e a fantasia. Um lugar dividido em 4 reinos, cada um representando algo diferente: diversão, flores, neve e um 4º reino misterioso, sombrio e aparentemente esquecido. Assim que Clara atravessa para esse novo mundo, ela percebe que não é apenas uma visitante. Existe algo nela, algo que veio da mãe, que a conecta diretamente a tudo aquilo. Nesse novo universo, Clara descobre que sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. A história começa mostrando como a vida da Clara mudou completamente depois que a mãe morreu. Antes, a casa era cheia de músicas, risadas e invenções malucas. Agora, tudo parece parado no tempo. O pai tenta manter as coisas funcionando, mas fica claro que ele não sabe muito bem como lidar com a dor dos filhos. O irmão mais velho, Fritz, só pensa em sair de casa, enquanto a caçula, Louise, tenta fingir que está tudo bem. Clara, por outro lado, guarda a dor para si e se fecha cada vez mais. Com o Natal se aproximando, a família se reúne para a tradicional festa na casa do padrinho Drosselmayer. Clara não está animada, mas acaba indo mesmo assim. Lá, em meio a músicas, danças e crianças correndo de um lado para o outro, Drosselmayer anuncia um jogo especial. Cada criança deve seguir um presente até encontrar algo escondido. É nesse momento que Clara recebe o presente mais importante da noite, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém encontra a chave. Aquilo mexe profundamente com Clara,
porque parece a última coisa que a mãe deixou para ela. Decidida a descobrir o que tem ali dentro, Clara entra no jogo de Drosselmeyer e segue um fio dourado brilhante que surge magicamente no salão. Esse fio guia Clara para fora da festa, passando por corredores, jardins e portões, até levá-la para um lugar completamente diferente do mundo real. De repente, Clara não está mais na mansão, ela se encontra num reino mágico, coberto de neve, com árvores gigantes e paisagens que parecem saídas de um sonho. É nesse momento que surgem criaturas estranhas e ameaçadoras, ratos gigantes, armados e prontos para atacar. Clara fica apavorada, mas antes que algo pior aconteça, ela é salva por um soldado quebra-nozes chamado Felipe. Felipe é corajoso, leal e tem um senso de dever muito forte. Ele explica para Clara que aquele mundo está dividido em 4 reinos e que ela é esperada ali. Mesmo sem entender nada, Clara é levada até o palácio, onde conhece os governantes dos 3 reinos aliados, o reino da diversão, o reino das flores e o reino dos flocos de neve. Todos reconhecem Clara como alguém especial por causa de um medalhão que pertenceu à mãe dela. É então que Clara descobre uma verdade chocante. Sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. Enquanto isso, o perigo começa a se aproximar. Os ratos, liderados pelo Rei dos Ratos, se movem pelas sombras, atacando vilarejos e espalhando o medo. O clima de festa e magia começa a dar lugar à tensão. Clara percebe que aquele mundo bonito também pode ser cruel, e que nem todo conto de fadas é feito só de felicidade. Depois de descobrir que sua mãe criou aquele mundo mágico e que a chave é essencial para manter o equilíbrio entre os reinos, Clara percebe que não tem mais como voltar atrás. O problema é que ninguém sabe exatamente onde essa chave está. Tudo o que se sabe é que ela fica no território do 4º reino, o mais perigoso de todos, comandado por Mãe Ginger. E só de ouvir esse nome, os outros governantes já ficam tensos, como se estivessem falando de alguém impossível de enfrentar. Mesmo assim, Clara decide ir. Não porque ela se acha forte ou corajosa, mas porque sente que essa é a única forma de entender o que a mãe queria deixar para ela. Felipe, o soldado quebra-nozes, insiste em acompanhá-la, jurando protegê-la com a própria vida. Juntos, eles partem em uma jornada que passa pelos 3 reinos aliados, cada um mais impressionante que o outro. Primeiro, eles atravessam o Reino das Flores, um lugar lindo, cheio de cores, pétalas flutuando no ar e habitantes que vivem em perfeita harmonia. Depois, seguem pelo Reino da Diversão, onde tudo parece um grande parque de brinquedos, com rodas gigantes, docinhos gigantes e personagens engraçados. Mas essa aparência leve não esconde o clima de medo. Todos sabem que o 4º reino pode atacar a qualquer momento. No caminho, Clara começa a sentir o peso da responsabilidade. Os líderes dos reinos depositam nela uma confiança enorme, chamando-a de princesa, mesmo ela dizendo que não é nada disso. Aos poucos, ela percebe que não basta ser inteligente. Ela precisa aprender a tomar decisões difíceis, mesmo quando está com medo. Quando finalmente chegam ao território do 4º reino, o cenário muda completamente. As cores vivas desaparecem e dão lugar a um ambiente escuro, meio quebrado, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Soldados abandonados, brinquedos quebrados e construções destruídas mostram que algo deu muito errado ali. É nesse momento que Clara conhece Mãe Ginger de verdade. Diferente do que todos diziam, ela não parece uma vilã típica. Ela é estranha, sim,
imponente e um pouco assustadora, mas não parece má. Pelo contrário, Mãe Ginger conta sua versão da história. Ela diz que foi injustamente acusada de traição e que sempre foi leal à mãe de Clara. Segundo ela, o verdadeiro problema começou quando alguém tentou usar a chave para controlar todos os reinos. Essa revelação deixa Clara confusa. Tudo o que ela ouviu até agora pode não ser verdade. Pela primeira vez, ela começa a desconfiar de quem realmente está dizendo a verdade naquele mundo mágico. Mesmo assim, Clara encontra a chave e acredita que agora tudo vai se resolver. Mas é aí que as coisas dão errado. Assim que Clara retorna aos reinos aliados, a chave é tomada dela. A responsável por isso é Sugar Plum, a governante do reino da diversão. Ela revela sua verdadeira face e diz que sempre quis o poder absoluto sobre os 4 reinos. Foi ela quem manipulou tudo desde o começo, espalhando mentiras sobre Mãe Ginger e criando um medo que dividiu os reinos. Sugar Plum usa a chave para ativar um exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Clara se sente traída, enganada e completamente perdida. Ela percebe que, sem querer, ajudou a pessoa errada e colocou todos em perigo. Felipe é capturado e os reinos entram em guerra. Nesse momento, Clara atinge o ponto mais baixo de sua jornada. Ela se sente fraca, incapaz e culpada por tudo o que aconteceu. Sozinha, sem aliados e longe de casa, ela finalmente entende que não pode confiar apenas nos outros para decidir o que é certo. Ela precisa confiar em si mesma. Depois da traição de Sugar Plum e da captura de Felipe, o mundo mágico entra no caos total. Os soldados de brinquedo ganham vida, os reinos começam a ser invadidos e aquilo que antes parecia um lugar de conto de fadas vira um verdadeiro campo de guerra. Clara, sozinha e arrasada, se sente completamente responsável por tudo o que está acontecendo. Ela ajudou a pessoa errada, confiou demais e agora todo mundo pode pagar o preço por isso. Mas é exatamente nesse momento que Clara começa a mudar de verdade. Em vez de fugir ou se esconder, ela para, respira e lembra de tudo o que a mãe sempre ensinou: pensar, observar e usar a inteligência. Clara entende que força bruta não vai resolver nada. O que pode salvar os 4 reinos é estratégia, empatia e coragem. Decidida a consertar seus erros, Clara retorna ao 4º reino para pedir ajuda à Mãe Ginger. Agora, sem preconceitos nem mentiras no meio do caminho, as duas conversam de verdade. Mãe Ginger revela que sempre foi leal à criadora do mundo mágico e que também foi enganada por Sugar Plum. Juntas, elas percebem que ainda existe uma chance de deter a vilã antes que tudo seja destruído. Enquanto isso, Sugar Plum usa a chave para controlar completamente o exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Felipe, preso e prestes a ser desmontado, se recusa a desistir. Mesmo machucado, ele continua acreditando em Clara, mostrando o quanto a confiança entre os dois é forte. Clara, Mãe Ginger e os aliados do 4º reino partem para o confronto final. A batalha é intensa, cheia de explosões, correria e tensão, mas o momento decisivo não acontece com espadas ou canhões. Clara percebe que a chave não serve apenas para controlar, mas também para criar e restaurar. Era isso que a mãe queria ensinar desde o começo. Imagina crescer numa casa enorme, cheia de silêncio, onde tudo parece bonito por fora, mas por dentro falta alguma coisa. É assim que começa a história de Clara, uma garota inteligente, curiosa e cheia de imaginação, que ainda não conseguiu superar a perda mais difícil da sua vida, a morte da mãe. O Natal está chegando, a casa está cheia de enfeites, mas o clima não é exatamente feliz. O pai tenta seguir em frente, o irmão mais velho só pensa em ir embora, e Clara se sente meio deslocada, como se não pertencesse mais àquele lugar. Só que, na noite da tradicional festa de Natal, tudo começa a mudar. Clara recebe um presente diferente de todos os outros, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer.
O problema é que a caixa está trancada e ninguém sabe onde está a chave. É aí que entra o padrinho excêntrico da família, Drosselmayer. Aquele tipo de personagem estranho, divertido e cheio de segredos, que parece sempre saber mais do que demonstra. Ele cria um jogo para as crianças da festa e Clara acaba seguindo um fio dourado que a leva para um lugar completamente inesperado. Esse fio não é só um detalhe bonito, ele é o caminho para um mundo mágico, escondido entre a realidade e a fantasia. Um lugar dividido em 4 reinos, cada um representando algo diferente: diversão, flores, neve e um 4º reino misterioso, sombrio e aparentemente esquecido. Assim que Clara atravessa para esse novo mundo, ela percebe que não é apenas uma visitante. Existe algo nela, algo que veio da mãe, que a conecta diretamente a tudo aquilo. Nesse novo universo, Clara descobre que sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem, e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. A história começa mostrando como a vida da Clara mudou completamente depois que a mãe morreu. Antes, a casa era cheia de músicas, risadas e invenções malucas. Agora, tudo parece parado no tempo. O pai tenta manter as coisas funcionando, mas fica claro que ele não sabe muito bem como lidar com a dor dos filhos. O irmão mais velho, Fritz, só pensa em sair de casa, enquanto a caçula, Louise, tenta fingir que está tudo bem. Clara, por outro lado, guarda a dor para si e se fecha cada vez mais. Com o Natal se aproximando, a família se reúne para a tradicional festa na casa do padrinho Drosselmayer. Clara não está animada, mas acaba indo mesmo assim. Lá, em meio a músicas, danças e crianças correndo de um lado para o outro, Drosselmayer anuncia um jogo especial. Cada criança deve seguir um presente até encontrar algo escondido. É nesse momento que Clara recebe o presente mais importante da noite: uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém encontra a chave. Aquilo mexe profundamente com Clara, porque parece a última coisa que a mãe deixou para ela. Decidida a descobrir o que tem ali dentro, Clara entra no jogo de Drosselmayer e segue um fio dourado brilhante que surge magicamente no salão. Esse fio guia Clara para fora da festa, passando por corredores, jardins e portões, até levá-la para um lugar completamente diferente do mundo real. De repente, Clara não está mais na mansão, ela se encontra num reino mágico, coberto de neve, com árvores gigantes e paisagens que parecem saídas de um sonho. É nesse momento que surgem criaturas estranhas e ameaçadoras, ratos gigantes, armados e prontos para atacar. Clara fica apavorada, mas antes que algo pior aconteça, ela é salva por um soldado quebra-nozes chamado Felipe. Felipe é corajoso, leal e tem um senso de dever muito forte. Ele explica para Clara que aquele mundo está dividido em 4 reinos e que ela é esperada ali. Mesmo sem entender nada, Clara é levada até o palácio, onde conhece os governantes dos 3 reinos aliados: o reino da diversão, o reino das flores e o reino dos flocos de neve. Todos reconhecem Clara como alguém especial por causa de um medalhão que pertenceu à mãe dela. É então que Clara descobre uma verdade chocante: sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos.
Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. Enquanto isso, o perigo começa a se aproximar. Os ratos, liderados pelo Rei dos Ratos, se movem pelas sombras, atacando vilarejos e espalhando o medo. O clima de festa e magia começa a dar lugar à tensão. Clara percebe que aquele mundo bonito também pode ser cruel, e que nem todo conto de fadas é feito só de felicidade. Depois de descobrir que sua mãe criou aquele mundo mágico e que a chave é essencial para manter o equilíbrio entre os reinos, Clara percebe que não tem mais como voltar atrás. O problema é que ninguém sabe exatamente onde essa chave está. Tudo o que se sabe é que ela fica no território do Quarto Reino, o mais perigoso de todos, comandado por Mãe Ginger. E só de ouvir esse nome, os outros governantes já ficam tensos, como se estivessem falando de alguém impossível de enfrentar. Mesmo assim, Clara decide ir. Não porque ela se acha forte ou corajosa, mas porque sente que essa é a única forma de entender o que a mãe queria deixar para ela. Felipe, o soldado quebra-nozes, insiste em acompanhá-la, jurando protegê-la com a própria vida. Juntos, eles partem em uma jornada que passa pelos 3 reinos aliados, cada um mais impressionante que o outro. Primeiro, eles atravessam o Reino das Flores, um lugar lindo, cheio de cores, pétalas flutuando no ar e habitantes que vivem em perfeita harmonia. Depois, seguem pelo Reino da Diversão, onde tudo parece um grande parque de brinquedos, com rodas gigantes, docinhos gigantes e personagens engraçados. Mas essa aparência leve não esconde o clima de medo. Todos sabem que o Quarto Reino pode atacar a qualquer momento. No caminho, Clara começa a sentir o peso da responsabilidade. Os líderes dos reinos depositam nela uma confiança enorme, chamando-a de princesa, mesmo ela dizendo que não é nada disso. Aos poucos, ela percebe que não basta ser inteligente. Ela precisa aprender a tomar decisões difíceis, mesmo quando está com medo. Quando finalmente chegam ao território do Quarto Reino, o cenário muda completamente. As cores vivas desaparecem e dão lugar a um ambiente escuro, meio quebrado, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Soldados abandonados, brinquedos quebrados e construções destruídas mostram que algo deu muito errado ali. É nesse momento que Clara conhece Mãe Ginger de verdade. Diferente do que todos diziam, ela não parece uma vilã típica. Ela é estranha, sim, imponente e um pouco assustadora, mas não parece má. Pelo contrário, Mãe Ginger conta sua versão da história. Ela diz que foi injustamente acusada de traição e que sempre foi leal à mãe de Clara. Segundo ela, o verdadeiro problema começou quando alguém tentou usar a chave para controlar todos os reinos. Essa revelação deixa Clara confusa. Tudo o que ela ouviu até agora pode não ser verdade. Pela primeira vez, ela começa a desconfiar de quem realmente está dizendo a verdade naquele mundo mágico. Mesmo assim, Clara encontra a chave e acredita que agora tudo vai se resolver. Mas é aí que as coisas dão errado. Assim que Clara retorna aos reinos aliados, a chave é tomada dela. A responsável por isso é Sugar Plum, a governante do Reino da Diversão. Ela revela sua verdadeira face e diz que sempre quis o poder absoluto sobre os 4 reinos. Foi ela quem manipulou tudo desde o começo, espalhando mentiras sobre Mãe Ginger e criando um medo que dividiu os reinos. Sugar Plum usa a chave para ativar um exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Clara se sente traída, enganada e completamente perdida. Ela percebe que, sem querer, ajudou a pessoa errada e colocou todos em perigo. Felipe é capturado e os reinos entram em guerra. Nesse momento, Clara atinge o ponto mais baixo de sua jornada. Ela se sente fraca, incapaz e culpada por tudo o que aconteceu. Sozinha, sem aliados e longe de casa, ela finalmente entende que não pode confiar apenas nos outros para decidir o que é certo. Ela precisa confiar em si mesma.
Depois da traição de Sugar Plum e da captura de Felipe, o mundo mágico entra no caos total. Os soldados de brinquedo ganham vida, os reinos começam a ser invadidos e aquilo que antes parecia um lugar de conto de fadas vira um verdadeiro campo de guerra. Clara, sozinha e arrasada, se sente completamente responsável por tudo o que está acontecendo. Ela ajudou a pessoa errada, confiou demais e agora todo mundo pode pagar o preço por isso. Mas é exatamente nesse momento que Clara começa a mudar de verdade. Em vez de fugir ou se esconder, ela para, respira e lembra de tudo o que a mãe sempre ensinou: pensar, observar e usar a inteligência. Clara entende que força bruta não vai resolver nada. O que pode salvar os 4 reinos é estratégia, empatia e coragem. Decidida a consertar seus erros, Clara retorna ao 4º reino para pedir ajuda à mãe Ginger. Agora, sem preconceitos nem mentiras no meio do caminho, as duas conversam de verdade. Mãe Ginger revela que sempre foi leal à criadora do mundo mágico e que também foi enganada por Sugar Plum. Juntas, elas percebem que ainda existe uma chance de deter a vilã antes que tudo seja destruído. Enquanto isso, Sugar Plum usa a chave para controlar completamente o exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Felipe, preso e prestes a ser desmontado, se recusa a desistir. Mesmo machucado, ele continua acreditando em Clara, mostrando o quanto a confiança entre os dois é forte. Clara, Mãe Ginger e os aliados do 4º reino partem para o confronto final. A batalha é intensa, cheia de explosões, correria e tensão, mas o momento decisivo não acontece com espadas ou canhões. Clara percebe que a chave não serve apenas para controlar, mas também para criar e restaurar. Era isso que a mãe queria ensinar desde o começo. Imagina crescer numa casa enorme, cheia de silêncio, onde tudo parece bonito por fora, mas por dentro falta alguma coisa. É assim que começa a história de Clara, uma garota inteligente, curiosa e cheia de imaginação, que ainda não conseguiu superar a perda mais difícil da sua vida, a morte da mãe. O Natal está chegando, a casa está cheia de enfeites, mas o clima não é exatamente feliz. O pai tenta seguir em frente, o irmão mais velho só pensa em ir embora, e Clara se sente meio deslocada, como se não pertencesse mais àquele lugar. Só que, na noite da tradicional festa de Natal, tudo começa a mudar. Clara recebe um presente diferente de todos os outros, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém sabe onde está a chave. É aí que entra o padrinho excêntrico da família, Drosselmayer, aquele tipo de personagem estranho, divertido e cheio de segredos, que parece sempre saber mais do que demonstra. Ele cria um jogo para as crianças da festa e Clara acaba seguindo um fio dourado que a leva para um lugar completamente inesperado. Esse fio não é só um detalhe bonito, ele é o caminho para um mundo mágico, escondido entre a realidade e a fantasia. Um lugar dividido em 4 reinos, cada um representando algo diferente: diversão, flores, neve e um 4º reino misterioso, sombrio e aparentemente esquecido. Assim que Clara atravessa para esse novo mundo, ela percebe que não é apenas uma visitante. Existe algo nela, algo que veio da mãe, que a conecta diretamente a tudo aquilo. Nesse novo universo, Clara descobre que sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. A história começa mostrando como a vida da Clara mudou completamente depois que a mãe morreu.
Antes, a casa era cheia de músicas, risadas e invenções malucas. Agora, tudo parece parado no tempo. O pai tenta manter as coisas funcionando, mas fica claro que ele não sabe muito bem como lidar com a dor dos filhos. O irmão mais velho, Fritz, só pensa em sair de casa, enquanto a caçula, Louise, tenta fingir que está tudo bem. Clara, por outro lado, guarda a dor para si e se fecha cada vez mais. Com o Natal se aproximando, a família se reúne para a tradicional festa na casa do padrinho Drosselmayer. Clara não está animada, mas acaba indo mesmo assim. Lá, em meio a músicas, danças e crianças correndo de um lado para o outro, Drosselmayer anuncia um jogo especial. Cada criança deve seguir um presente até encontrar algo escondido. É nesse momento que Clara recebe o presente mais importante da noite, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém encontra a chave. Aquilo mexe profundamente com Clara, porque parece a última coisa que a mãe deixou para ela. Decidida a descobrir o que tem ali dentro, Clara entra no jogo de Drosselmayer e segue um fio dourado brilhante que surge magicamente no salão. Esse fio guia Clara para fora da festa, passando por corredores, jardins e portões, até levá-la para um lugar completamente diferente do mundo real. De repente, Clara não está mais na mansão, ela se encontra num reino mágico, coberto de neve, com árvores gigantes e paisagens que parecem saídas de um sonho. É nesse momento que surgem criaturas estranhas e ameaçadoras, ratos gigantes, armados e prontos para atacar. Clara fica apavorada, mas antes que algo pior aconteça, ela é salva por um soldado quebra-nozes chamado Philippe. Philippe é corajoso, leal e tem um senso de dever muito forte. Ele explica para Clara que aquele mundo está dividido em 4 reinos e que ela é esperada ali. Mesmo sem entender nada, Clara é levada até o palácio, onde conhece os governantes dos 3 reinos aliados, o reino da diversão, o reino das flores e o reino dos flocos de neve. Todos reconhecem Clara como alguém especial por causa de um medalhão que pertenceu à mãe dela. É então que Clara descobre uma verdade chocante. Sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Philippe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. Enquanto isso, o perigo começa a se aproximar. Os ratos, liderados pelo Rei dos Ratos, se movem pelas sombras, atacando vilarejos e espalhando o medo. O clima de festa e magia começa a dar lugar à tensão. Clara percebe que aquele mundo bonito também pode ser cruel, e que nem todo conto de fadas é feito só de felicidade. Depois de descobrir que sua mãe criou aquele mundo mágico e que a chave é essencial para manter o equilíbrio entre os reinos, Clara percebe que não tem mais como voltar atrás. O problema é que ninguém sabe exatamente onde essa chave está. Tudo o que se sabe é que ela fica no território do 4º reino, o mais perigoso de todos, comandado por Mãe Ginger. E só de ouvir esse nome, os outros governantes já ficam tensos, como se estivessem falando de alguém impossível de enfrentar. Mesmo assim, Clara decide ir. Não porque ela se acha forte ou corajosa, mas porque sente que essa é a única forma de entender o que a mãe queria deixar para ela. Philippe, o soldado quebra-nozes, insiste em acompanhá-la, jurando protegê-la com a própria vida. Juntos, eles partem em uma jornada que passa pelos 3 reinos aliados, cada um mais impressionante que o outro. Primeiro, eles atravessam o Reino das Flores, um lugar lindo, cheio de cores, pétalas flutuando no ar e habitantes que vivem em perfeita harmonia. Depois, seguem pelo Reino da Diversão, onde tudo parece um grande parque de brinquedos, com rodas gigantes, docinhos gigantes e personagens engraçados.
Mas essa aparência leve não esconde o clima de medo. Todos sabem que o quarto reino pode atacar a qualquer momento. No caminho, Clara começa a sentir o peso da responsabilidade. Os líderes dos reinos depositam nela uma confiança enorme, chamando-a de princesa, mesmo ela dizendo que não é nada disso. Aos poucos, ela percebe que não basta ser inteligente. Ela precisa aprender a tomar decisões difíceis, mesmo quando está com medo. Quando finalmente chegam ao território do quarto reino, o cenário muda completamente. As cores vivas desaparecem e dão lugar a um ambiente escuro, meio quebrado, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Soldados abandonados, brinquedos quebrados e construções destruídas mostram que algo deu muito errado ali. É nesse momento que Clara conhece Mãe Ginger de verdade. Diferente do que todos diziam, ela não parece uma vilã típica. Ela é estranha, sim, imponente e um pouco assustadora, mas não parece má. Pelo contrário, Mãe Ginger conta sua versão da história. Ela diz que foi injustamente acusada de traição e que sempre foi leal à mãe de Clara. Segundo ela, o verdadeiro problema começou quando alguém tentou usar a chave para controlar todos os reinos. Essa revelação deixa Clara confusa. Tudo o que ela ouviu até agora pode não ser verdade. Pela primeira vez, ela começa a desconfiar de quem realmente está dizendo a verdade naquele mundo mágico. Mesmo assim, Clara encontra a chave e acredita que agora tudo vai se resolver. Mas é aí que as coisas dão errado. Assim que Clara retorna aos reinos aliados, a chave é tomada dela. A responsável por isso é Sugar Plum, a governante do reino da diversão. Ela revela sua verdadeira face e diz que sempre quis o poder absoluto sobre os 4 reinos. Foi ela quem manipulou tudo desde o começo, espalhando mentiras sobre Mãe Ginger e criando um medo que dividiu os reinos. Sugar Plum usa a chave para ativar um exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Clara se sente traída, enganada e completamente perdida. Ela percebe que, sem querer, ajudou a pessoa errada e colocou todos em perigo. Felipe é capturado e os reinos entram em guerra. Nesse momento, Clara atinge o ponto mais baixo de sua jornada. Ela se sente fraca, incapaz e culpada por tudo o que aconteceu. Sozinha, sem aliados e longe de casa, ela finalmente entende que não pode confiar apenas nos outros para decidir o que é certo. Ela precisa confiar em si mesma. Depois da traição de Sugar Plum e da captura de Felipe, o mundo mágico entra no caos total. Os soldados de brinquedo ganham vida, os reinos começam a ser invadidos e aquilo que antes parecia um lugar de conto de fadas vira um verdadeiro campo de guerra. Clara, sozinha e arrasada, se sente completamente responsável por tudo o que está acontecendo. Ela ajudou a pessoa errada, confiou demais e agora todo mundo pode pagar o preço por isso. Mas é exatamente nesse momento que Clara começa a mudar de verdade. Em vez de fugir ou se esconder, ela para, respira e lembra de tudo o que a mãe sempre ensinou: pensar, observar e usar a inteligência. Clara entende que força bruta não vai resolver nada. O que pode salvar os 4 reinos é estratégia, empatia e coragem. Decidida a consertar seus erros, Clara retorna ao 4º reino para pedir ajuda à Mãe Ginger. Agora, sem preconceitos nem mentiras no meio do caminho, as duas conversam de verdade. Mãe Ginger revela que sempre foi leal à criadora do mundo mágico e que também foi enganada por Sugar Plum. Juntas, elas percebem que ainda existe uma chance de deter a vilã antes que tudo seja destruído. Enquanto isso, Sugar Plum usa a chave para controlar completamente o exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Felipe, preso e prestes a ser desmontado, se recusa a desistir. Mesmo machucado, ele continua acreditando em Clara, mostrando o quanto a confiança entre os dois é forte. Clara, Mãe Ginger e os aliados do 4º reino partem para o confronto final. A batalha é intensa, cheia de explosões, correria e tensão,
Mas o momento decisivo não acontece com espadas ou canhões. Clara percebe que a chave não serve apenas para controlar, mas também para criar e restaurar. Era isso que a mãe queria ensinar desde o começo. Imagina crescer numa casa enorme, cheia de silêncio, onde tudo parece bonito por fora, mas por dentro falta alguma coisa. É assim que começa a história de Clara, uma garota inteligente, curiosa e cheia de imaginação, que ainda não conseguiu superar a perda mais difícil da sua vida, a morte da mãe. O Natal está chegando, a casa está cheia de enfeites, mas o clima não é exatamente feliz. O pai tenta seguir em frente, o irmão mais velho só pensa em ir embora, e Clara se sente meio deslocada, como se não pertencesse mais àquele lugar. Só que, na noite da tradicional festa de Natal, tudo começa a mudar. Clara recebe um presente diferente de todos os outros, uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém sabe onde está a chave. É aí que entra o padrinho excêntrico da família, Drosselmayer, aquele tipo de personagem estranho, divertido e cheio de segredos, que parece sempre saber mais do que demonstra. Ele cria um jogo para as crianças da festa e Clara acaba seguindo um fio dourado que a leva para um lugar completamente inesperado. Esse fio não é só um detalhe bonito, ele é o caminho para um mundo mágico, escondido entre a realidade e a fantasia. Um lugar dividido em 4 reinos, cada um representando algo diferente: diversão, flores, neve e um 4º reino misterioso, sombrio e aparentemente esquecido. Assim que Clara atravessa para esse novo mundo, ela percebe que não é apenas uma visitante. Existe algo nela, algo que veio da mãe, que a conecta diretamente a tudo aquilo. Nesse novo universo, Clara descobre que sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem, e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. A história começa mostrando como a vida da Clara mudou completamente depois que a mãe morreu. Antes, a casa era cheia de músicas, risadas e invenções malucas. Agora, tudo parece parado no tempo. O pai tenta manter as coisas funcionando, mas fica claro que ele não sabe muito bem como lidar com a dor dos filhos. O irmão mais velho, Fritz, só pensa em sair de casa, enquanto a caçula, Louise, tenta fingir que está tudo bem. Clara, por outro lado, guarda a dor para si e se fecha cada vez mais. Com o Natal se aproximando, a família se reúne para a tradicional festa na casa do padrinho Drosselmayer. Clara não está animada, mas acaba indo mesmo assim. Lá, em meio a músicas, danças e crianças correndo de um lado para o outro, Drosselmayer anuncia um jogo especial. Cada criança deve seguir um presente até encontrar algo escondido. É nesse momento que Clara recebe o presente mais importante da noite: uma caixa misteriosa deixada pela mãe antes de morrer. O problema é que a caixa está trancada e ninguém encontra a chave. Aquilo mexe profundamente com Clara, porque parece a última coisa que a mãe deixou para ela. Decidida a descobrir o que tem ali dentro, Clara entra no jogo de Drosselmayer e segue um fio dourado brilhante que surge magicamente no salão. Esse fio guia Clara para fora da festa, passando por corredores, jardins e portões, até levá-la para um lugar completamente diferente do mundo real. De repente, Clara não está mais na mansão, ela se encontra num reino mágico, coberto de neve, com árvores gigantes e paisagens que parecem saídas de um sonho. É nesse momento que surgem criaturas estranhas e ameaçadoras, ratos gigantes, armados e prontos para atacar. Clara fica apavorada, mas antes que algo pior aconteça, ela é salva por um soldado quebra-nozes chamado Felipe. Felipe é corajoso, leal e tem um senso de dever muito forte. Ele explica para Clara que aquele mundo está dividido em 4 reinos e que ela é esperada ali.
Mesmo sem entender nada, Clara é levada até o palácio, onde conhece os governantes dos 3 reinos aliados, o reino da diversão, o reino das flores e o reino dos flocos de neve. Todos reconhecem Clara como alguém especial por causa de um medalhão que pertenceu à mãe dela. É então que Clara descobre uma verdade chocante. Sua mãe foi a criadora desse mundo mágico. Mais do que isso, ela era uma espécie de rainha, responsável por manter o equilíbrio entre os reinos. Só que agora, esse equilíbrio está quebrado. O 4º reino, governado por uma figura chamada Mãe Ginger, parece ser a origem de uma ameaça que pode destruir tudo. Soldados de brinquedo ganham vida, ratos gigantes surgem e o que antes era encantado começa a ficar perigoso. Clara, que no mundo real era apenas uma garota tentando encontrar seu lugar, agora se vê no centro de uma missão enorme. Ela precisa encontrar a chave que abre não só a caixa deixada pela mãe, mas também o caminho para salvar os 4 reinos. Ao lado dela está Felipe, um soldado quebra-nozes leal, corajoso e com um coração enorme, que se torna seu guia e amigo nessa jornada maluca. Enquanto isso, o perigo começa a se aproximar. Os ratos, liderados pelo Rei dos Ratos, se movem pelas sombras, atacando vilarejos e espalhando o medo. O clima de festa e magia começa a dar lugar à tensão. Clara percebe que aquele mundo bonito também pode ser cruel, e que nem todo conto de fadas é feito só de felicidade. Depois de descobrir que sua mãe criou aquele mundo mágico e que a chave é essencial para manter o equilíbrio entre os reinos, Clara percebe que não tem mais como voltar atrás. O problema é que ninguém sabe exatamente onde essa chave está. Tudo o que se sabe é que ela fica no território do 4º reino, o mais perigoso de todos, comandado por Mãe Ginger. E só de ouvir esse nome, os outros governantes já ficam tensos, como se estivessem falando de alguém impossível de enfrentar. Mesmo assim, Clara decide ir. Não porque ela se acha forte ou corajosa, mas porque sente que essa é a única forma de entender o que a mãe queria deixar para ela. Felipe, o soldado quebra-nozes, insiste em acompanhá-la, jurando protegê-la com a própria vida. Juntos, eles partem em uma jornada que passa pelos 3 reinos aliados, cada um mais impressionante que o outro. Primeiro, eles atravessam o Reino das Flores, um lugar lindo, cheio de cores, pétalas flutuando no ar e habitantes que vivem em perfeita harmonia. Depois, seguem pelo Reino da Diversão, onde tudo parece um grande parque de brinquedos, com rodas gigantes, docinhos gigantes e personagens engraçados. Mas essa aparência leve não esconde o clima de medo. Todos sabem que o 4º reino pode atacar a qualquer momento. No caminho, Clara começa a sentir o peso da responsabilidade. Os líderes dos reinos depositam nela uma confiança enorme, chamando-a de princesa, mesmo ela dizendo que não é nada disso. Aos poucos, ela percebe que não basta ser inteligente. Ela precisa aprender a tomar decisões difíceis, mesmo quando está com medo. Quando finalmente chegam ao território do 4º reino, o cenário muda completamente. As cores vivas desaparecem e dão lugar a um ambiente escuro, meio quebrado, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Soldados abandonados, brinquedos quebrados e construções destruídas mostram que algo deu muito errado ali. É nesse momento que Clara conhece Mãe Ginger de verdade. Diferente do que todos diziam, ela não parece uma vilã típica. Ela é estranha, sim, imponente e um pouco assustadora, mas não parece má. Pelo contrário, Mãe Ginger conta sua versão da história. Ela diz que foi injustamente acusada de traição e que sempre foi leal à mãe de Clara. Segundo ela, o verdadeiro problema começou quando alguém tentou usar a chave para controlar todos os reinos. Essa revelação deixa Clara confusa. Tudo o que ela ouviu até agora pode não ser verdade. Pela primeira vez, ela começa a desconfiar de quem realmente está dizendo a verdade naquele mundo mágico. Mesmo assim, Clara encontra a chave e acredita que agora tudo vai se resolver. Mas é aí que as coisas dão errado. Assim que Clara retorna aos reinos aliados, a chave é tomada dela. A responsável por isso é Sugar Plum, a governante do Reino da Diversão.
ela revela sua verdadeira face e diz que sempre quis o poder absoluto sobre os 4 reinos. Foi ela quem manipulou tudo desde o começo, espalhando mentiras sobre Mãe Ginger e criando um medo que dividiu os reinos. Sugar Plum usa a chave para ativar um exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Clara se sente traída, enganada e completamente perdida. Ela percebe que, sem querer, ajudou a pessoa errada e colocou todos em perigo. Felipe é capturado e os reinos entram em guerra. Nesse momento, Clara atinge o ponto mais baixo de sua jornada. Ela se sente fraca, incapaz e culpada por tudo o que aconteceu. Sozinha, sem aliados e longe de casa, ela finalmente entende que não pode confiar apenas nos outros para decidir o que é certo. Ela precisa confiar em si mesma. Depois da traição de Sugar Plum e da captura de Felipe, o mundo mágico entra no caos total. Os soldados de brinquedo ganham vida, os reinos começam a ser invadidos e aquilo que antes parecia um lugar de conto de fadas vira um verdadeiro campo de guerra. Clara, sozinha e arrasada, se sente completamente responsável por tudo o que está acontecendo. Ela ajudou a pessoa errada, confiou demais e agora todo mundo pode pagar o preço por isso. Mas é exatamente nesse momento que Clara começa a mudar de verdade. Em vez de fugir ou se esconder, ela para, respira e lembra de tudo o que a mãe sempre ensinou: pensar, observar e usar a inteligência. Clara entende que força bruta não vai resolver nada. O que pode salvar os 4 reinos é estratégia, empatia e coragem. Decidida a consertar seus erros, Clara retorna ao 4º reino para pedir ajuda à Mãe Ginger. Agora, sem preconceitos nem mentiras no meio do caminho, as duas conversam de verdade. Mãe Ginger revela que sempre foi leal à criadora do mundo mágico e que também foi enganada por Sugar Plum. Juntas, elas percebem que ainda existe uma chance de deter a vilã antes que tudo seja destruído. Enquanto isso, Sugar Plum usa a chave para controlar completamente o exército de soldados de brinquedo, transformando o mundo mágico em um campo de batalha. Felipe, preso e prestes a ser desmontado, se recusa a desistir. Mesmo machucado, ele continua acreditando em Clara, mostrando o quanto a confiança entre os dois é forte. Clara, Mãe Ginger e os aliados do 4º reino partem para o confronto final. A batalha é intensa, cheia de explosões, correria e tensão, mas o momento decisivo não acontece com espadas ou canhões. Clara percebe que a chave não serve apenas para controlar, mas também para criar e restaurar. Era isso que a mãe queria ensinar desde o começo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.